Olá, vamos falar hoje sobre uma das nossas lutas mais profundas. Aquela que muitas vezes vem de uma fonte que a gente nem percebe. A nossa necessidade de ter o controle de tudo. Vamos começar com essa pergunta que está aí na tela. Por que a gente fica tão frustrado quando os nossos planos dão errado? Quem nunca sentiu, né? Aquela pontada de frustração quando um plano que parecia perfeito simplesmente desmorona. Essa reação que é tão comum para todo mundo é o nosso ponto de partida para a gente entender um problema bem mais fundo. Então, a fonte que a gente está analisando hoje chama isso de o ídolo do controle. E não, calma, não é sobre algo que a gente vê, que se coloca num altar. É um ídolo muito mais sofisticado, sabe? Porque ele se esconde no coração. E o nome dele? Autonomia. Mas o que é essa tal de autonomia nesse contexto? É aquela necessidade, lá no fundo, de controlar os resultados, os planos, as expectativas. O mais curioso é que isso raramente aparece como uma rebeldia, assim, na cara. É mais uma postura interna bem sutil de querer gerenciar cada detalhezinho da vida. E aqui está o ponto mais interessante de tudo. Esse ídolo muitas vezes convive com uma fé super genuína. A questão não é ignorar Deus, não é isso. É mais sobre chegar para ele com o plano já pronto, como diz aí na tela, sabe, as metas já estão traçadas, as expectativas desenhadas, e a oração acaba virando um pedido para que esse plano que a gente já pré-aprovou seja abençoado. Certo, mas como é que isso aparece no nosso dia a dia? É o que a gente vai ver agora. Porque quando a vida, e ela sempre faz isso, sai do roteiro que a gente escreveu, as consequências emocionais dessa perda de controle começam a dar as caras. E olha, acontece o tempo todo, não é verdade? São nas coisas mais comuns. Um problema que surge do nada no trabalho, uma despesa que não estava no roteiro, um celular que é roubado. Situações do dia a dia, como essas aí, que simplesmente tiram a gente do eixo. E qual que é a nossa primeira reação? É quase sempre emocional, como está escrito aí. Vem aquela frustração, uma tristeza, uma inquietação. A gente se sente desestabilizado por dentro. E esse sentimento, olha só, é o grande sinal de que o nosso ídolo do controle foi ameaçado. Agora, a gente chega na grande virada de chave desta análise. E se esses problemas, essas frustrações todas, não forem só acidentes que a gente precisa eliminar o mais rápido possível? A fonte aqui propõe uma perspectiva bem radical. E se a gente enxergasse essas interrupções como ferramentas? Ferramentas de formação. Essa citação resume a ideia com perfeição. Às vezes o problema é o instrumento que Deus está usando para formar algo dentro de nós. Pensa só no poder disso. Muda completamente o jeito que a gente olha para as dificuldades da vida. Para ilustrar isso, a fonte usa a história de Israel lá no deserto, num lugar chamado Mará. Chegando lá, o povo encontra águas amargas, impossíveis de beber. E o ponto crucial aqui, a grande sacada da história, é que isso parece que não foi um acidente. A água era amarga de propósito. O que acontece em seguida é um processo bem claro, em 3 passos. Primeiro, vem a prova, a água amarga, que gera reclamação. Segundo, a pedagogia. Moisés recebe uma ordem que não faz o menor sentido, que é jogar um tronco na água. E terceiro, a formação. Logo depois que a água fica doce, Deus entrega leis, ensinamentos. Ou seja, a prova leva a uma lição que, por sua vez, leva à formação. O que a gente aprende com isso? Algo muito poderoso. É justamente quando as nossas estruturas balançam, quando as nossas expectativas são quebradas, que algo se abre dentro da gente. A vulnerabilidade, como diz aí, nos deixa mais sensíveis. É nesse espaço, sabe, onde a ilusão do controle se desfaz, que muitas vezes a orientação divina fica mais clara do que nunca. Isso tudo nos leva a um ponto central, a necessidade de mudar o nosso foco. De parar de olhar só para o problema externo e começar a olhar para a formação que está acontecendo por dentro. Olha só que interessante essa comparação. O nosso instinto, o foco humano, é quase sempre pedir: Senhor, por favor, resolve essa situação. O nosso desejo é que o problema suma, desapareça. Mas o convite aqui é para uma outra pergunta, uma que a gente raramente se faz. O que o Senhor quer formar em mim através disso? A fonte conecta essa ideia com aquela passagem super conhecida de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Mas a grande pergunta é: que bem é esse? O próprio texto responde: o bem é sermos conformados à imagem do Filho. Em outras palavras, o bem maior não é o nosso conforto de agora, mas a nossa transformação. E agora a gente vai caminhando para o final,
Como é que se encontra paz no meio disso tudo? A resposta, segundo a análise, está em destronar esse ídolo do controle. E aqui fica uma reflexão muito importante. É claro que existem muitas causas físicas, psicológicas para a ansiedade, mas a fonte nos convida a fazer uma pergunta a mais. E se a raiz de boa parte da nossa irritação, da nossa falta de paz, for no fundo espiritual? A sugestão é que sintomas como esses que a gente vê aí, ansiedade constante, irritação que não passa, instabilidade emocional, a mente que não para, podem ser, na verdade, o resultado de um coração que está servindo a esse ídolo da autonomia. É o barulho, sabe, de um coração que tenta exaustivamente controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos para começo de conversa. A lógica é bem clara, né? A necessidade de controlar tudo, de prever tudo, de garantir que cada coisinha aconteça como a gente espera, isso é exaustivo. E quando a vida inevitavelmente escapa do nosso controle, esse coração que exige teu controle simplesmente entra em colapso. Então, qual é a solução? Ela é ao mesmo tempo muito simples e muito profunda. E está resumida nessa frase aí: fomos criados para confiar no Rei, não para controlar tudo. O caminho proposto é o da rendição, da confiança. Esta tela ilustra o ponto perfeitamente. A paz não chega quando todos os problemas desaparecem. Ela chega quando a gente entende que a tarefa de gerenciar o universo não é nossa. É sobre parar de lutar e finalmente começar a confiar. No fim das contas, a jornada é essa: quebrar o ídolo da autonomia para a gente poder restaurar a beleza da dependência. É quando o trono do coração é devolvido ao seu verdadeiro dono que a alma pode finalmente encontrar descanso. E, para a gente fechar, fica essa reflexão final. E se toda essa ansiedade que a gente sente fosse simplesmente o preço que se paga por tentar sentar num trono que não é nosso? E se o verdadeiro descanso estiver do outro lado do controle? Fica aí a pergunta para a gente pensar.